comece fazendo uma anotação. Cada vez que vocês vier para a aula agora, eu quero que vocês tragam um caderno, uma caneta, a Bíblia de vocês. Eu quero que vocês anotem coisas. E agora o que eu quero que vocês anotem, conforme a gente vai estudando, eu quero que vocês anotem dúvidas e coisas que vocês gostariam de saber sobre esse assunto, tá? Porque às vezes tem coisa que eu tento pegar o máximo possível, fazer assim não dá para ter uma cronologia, né? Das coisas dos últimos tempos, porque Deus não deixou dia nem hora, mas Ele deixou sinais para nós. Mas eu tento colocar as coisas assim numa ordem de cronológica assim do nosso tempo, da nossa imaginação, mas é só para a gente ter uma organização na nossa mente das coisas que vão acontecer, né? Mas eu gostaria que vocês anotassem, perguntassem, porque a gente vai procurar, se eu não souber, nós vamos procurar entender, buscar na palavra de Deus e nós vamos aprender juntos, mais uma vez, esse estudo. Quem que já fez o total ou parcial essa matéria comigo? Você fez parcial. Parcial, parcial, não terminei. Ah, tá. O Eu pastor terminei. já fez. Quem fez? A Meires fez? Eu fiz, professora. Ah, Total. tá. Total. A Lídia também fez total. Tá. Então, eu estou falando com pessoas aqui que já sabem muita coisa, né? E que nós vamos aprender, e eu quero que vocês aqui questionem, que vocês perguntem, porque às vezes, numa vez, tem pessoas aqui que já estudou a terceira vez, e eles ainda falam que tem dúvidas em algumas coisas, porque é um assunto que Deus quer que a gente saiba, mas que às vezes é difícil de compreender, mas não é impossível, porque toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus e Deus quer que a gente entenda, que a gente saiba o que ele quis dizer em cada palavra que está escrito O próprio apóstolo na Pedro Bíblia. falou, né? Lá em Oi? 2 Pedro, né, 3,16, ele mesmo disse que é um estudo que envolve doutrinas difíceis de entender. Isso. Então, se ele falou, quem sou eu? Eu fiz total quando eu fiz o curso básico de teologia e fiz com a senhora. Eu vim para a terceira porque realmente é o que ele fala. É. Difícil de entender. Eu não sei se vocês têm prestado atenção nas coisas que têm acontecido na atualidade. E eu acompanho muitas coisas, porque tudo que diz respeito a profecias escatológicas, coisa que ainda não se cumpriu, eu fico de olho, porque é um assunto que eu gosto, e eu fico pensando, né, meditando, eu vou lá na Bíblia para ver o que Deus diz sobre isso, e eu tenho notado muitas coisas na atualidade, né? A gente tem que olhar sempre o que está acontecendo na atualidade, mas olhar na Bíblia, porque é o que eu sempre falo quando eu começo a estudar escatologia e outros assuntos também, né? Que são meio polemizados no meio cristão, e eu acho que hoje em dia as pessoas têm uma facilidade de colocar, né, as suas ideias, o que eles pensam, o que eles creem. Então, lá na internet, aqui na internet, né, vira uma salada de coisas, cada um colocando a sua opinião. Então, o que que nós vamos fazer? A gente olha a atualidade e também olha a Bíblia, né? Tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, senão não tem sentido. O que eu acho, o que você acha, não tem sentido se aquilo não tiver de acordo com a palavra de Deus, né? Então, a gente já viu que escatologia é o estudo das últimas coisas, são as profecias que ainda falta se cumprir, né? E a relevância de estudar isso é quando se harmoniza com as escrituras, porque a gente vê, né, por aí, e tem cada um dando a sua opinião.
Eu gosto de olhar porque eu falo assim, eu olhando, eu sei o que meus alunos podem estar olhando por aí. Então, eu vejo muitas pessoas que falam coisas boas, sim, mas tem muitas pessoas que aproveitam do momento e começam a soltar coisa da sua própria cabeça e que a gente tem que ficar muito esperto e muito assim atento às escrituras para a gente não ficar se levando por coisas, palavras de homens e não que está relacionado àquilo que Deus deixou para nós, tá? Então, ela tem que se harmonizar com as escrituras, caso contrário, é vazio, especulativo, né? O Espírito Santo é o único intérprete das escrituras, então nós vamos considerar isso, tudo que a gente for falar aqui, nós vamos considerar à luz das escrituras. Caso contrário, é só uma especulação. Pode até ser que tenha a ver com aquilo que Deus deixou na palavra dele, mas a gente não pode ficar usando coisas que a gente acha que né? Eu tenho visto assim reportagem, pessoas falando na internet e já sabe quem é o anticristo, já sabe quando já fez cálculo para ver quando que Jesus volta. Então, a série de coisas que não está na Bíblia, né? Então, vamos manter o estudo dentro das Escrituras, tá bom? Assim a gente não vai fazer nada que desagrada a Deus. Pode passar, Daniel. Então, a maioria já estudou, né? Já estudou aqui um pouco da escatologia, então eu acredito que ninguém é leigo no que eu estou falando aqui. Então, é só mais para reforçar e a gente vai acrescentar outras coisas novas e vai ajudar vocês a se lembrar das que vocês já estudaram. Aqui é um versículo assim, encorajador para vocês e para mim também, toda vez que eu estudo, que você vê que nas cartas de Paulo, ele diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, aqui ele já fala da vinda de Cristo e ele tem uma promessa. A coroa da justiça, a gente vê falar de várias coroas que vai ser dada aos santos de Deus, né? Mas ele está dizendo aqui a coroa da justiça vai ser dada a todos aqueles que amam a sua vinda. Às vezes eu vou falar de escatologia, da vinda de Cristo, para alguns jovens, não fala isso não, porque eu nem casei ainda. Eu falei assim, eu acho que isso aí vai ser melhor, a volta de Cristo vai ser melhor do que casar. Mesmo que casamento é bom, mas ainda vai ser melhor. Tudo que Deus tem preparado para nós vai ser melhor, vai ser um amor aperfeiçoado. Então, nós não precisamos de ter medo de nada, de ter pavor de nada, que quando você estuda, né, a escatologia, o livro de Apocalipse, você vê tantas promessas para aqueles que creem, e também você não precisa ficar com medo das coisas que a gente vê que está acontecendo no mundo agora. Isso aí dá uma segurança. Quanto mais você estuda, mais você tem segurança que você está guardado por Cristo, né? Isso aí eu acho que para mim tem sido muito bom. Cada vez que eu conheço mais, eu me sinto mais segura quando eu vejo. Não sou muito de ver televisão, mas às vezes eu vejo na internet algum noticiário, e os noticiários, quando eles se referem a esses assuntos, eu gosto de saber, mas isso não me deixa apavorada, como me deixava antes, quando eu não conhecia. Isso aí me faz amar a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo vai colocar nós vamos, é a nossa redenção que está cada vez mais perto, tá bom? Então, a gente já tem uma promessa aqui, né? Em estar estudando, em amar a vinda de Cristo, desejar a vinda de Cristo, como a gente deseja a visita de alguém que a gente ama muito na nossa casa. Então, aqui vai ser o contrário, né? Jesus não vai vir visitar a gente, ele vai
tomar a gente para ir visitar a casa dele, ou seja, para a gente estar para sempre com ele. Pode passar, Dani. Porque a gente deve estudar a escatologia. Aqui é o versículo da 2 Pedro 3,14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, de que essas coisas está falando? Desses eventos escatológicos, das coisas que ainda vão vir, né? Porque quando fala de escatologia, é estudo sobre as coisas referente ao fim, coisas que ainda vão acontecer. Então, ele está dizendo sobre essas coisas. Por isso, amado, aguardando essas coisas, procurai que dele, de Jesus, sejais achado imaculado, irrepreensíveis e em paz. É interessante que aqui, a gente, não só esse versículo, mas vários versículos da Bíblia, fala que é para a gente, que Deus quer encontrar a gente imaculado, irrepreensível, Ele quer encontrar a igreja dele sem ruga, sem mancha. Então, a nossa santificação, eu acho que nessa época é uma época de santificação, da gente ser tirado para fora desse mundo, cujo sistema desse mundo está cada vez pior. Quanto mais você vê o que está acontecendo no mundo, mais você sente o perfume de Cristo no ar, que ele está voltando. Porque ele preveniu que seria assim. Mas ele diz para nós que nós precisamos ser santificados, separados de tudo que está acontecendo no mundo, desse mundo que jaz no maligno. Mas ele diz assim: procure com zelo ser achado imaculado, imaculado sem manchas, né? O que pode manchar a nossa vida? Faz essa pergunta para você. Cada um pode responder pode ter uma resposta diferente para essa pergunta. Deus quer nos achar imaculados, irrepreensíveis e em paz. Procura hoje fazer essa reflexão. Deus, o que tem manchado, maculado a minha vida com o Senhor, o meu relacionamento contigo? Eu estou sendo digna de repreensão em alguma área da minha vida? Ou algo tem tirado a minha paz e está fazendo eu pensar em tantas coisas menos na vinda do Senhor? Então, eu acho que é um tempo da gente, da Igreja de Cristo, daqueles que amam a Cristo, que foram libertos pelo sangue de Cristo, de amar a vinda dele e de estar cuidando de todas as áreas da sua vida, para que quando ele encontrar, ele te encontre assim, porque ele aqui tem uma alegoria e ele faz essa comparação da vinda dele como um noivo indo buscar a noiva. Aí tem até eu não sei se tem um slide mais para frente, que eu coloquei uma comparação com o casamento judaico, né? Que é assim, o noivo, Jesus em João 14, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, João 14, do 1 em diante, tá? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar lugar e eu voltarei. E quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é uma promessa do próprio Cristo quando ele estava aqui, né? Ele falou: olha, eu vou cumprir a obra de redenção, que ele ia entregar a vida dele na cruz. Estava todo mundo meio triste por causa disso, né? Mas ele disse assim: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou lá preparar lugar.
E quando eu tiver preparado do lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque aonde você estiver, onde eu estiver, eu quero que vós estejais também. Esse aqui, para mim, é uma promessa, assim, é uma coisa maravilhosa, porque no casamento judaico, não sei se vocês já meditaram, pararam para pesquisar alguma coisa assim, mas por que que houve toda aquela... Quando Maria, ela descobriu que ela estava grávida do Espírito Santo, então José, ele tinha um contrato com Maria, que era assim que funcionava no casamento judaico. Então o moço, né, ia lá com o seu pai na casa da moça. E aí eles tratavam o casamento, pagavam um dote lá, um valor que o pai da moça pedia, e aí eles voltavam para suas casas, o noivo, o pai, e ele ia preparar lugar lá na casa do pai. Ele ia preparar a casa, o que não é igual hoje, né? Que a gente inventa tanta coisa. Os casais inventam tanta coisa para depois casar, né? O mundo moderno é diferente, o mundo pós-moderno que nós estamos vivendo. Mas lá eles iam lá preparar lá a tenda, né? Os utensílios que eles precisavam para cozinhar, a cama, tudo, a casa que a moça ia morar. Quando tivesse tudo pronto, né? Todas as coisas, aí eles vinham, o noivo, a hora que tivesse pronto, terminou tudo, ele já vinha para buscar a moça. E essa moça, que era a noiva, ela tinha que estar que jeito? Ela não sabia a hora que o moço ia acabar. Não tinha WhatsApp naquele tempo, né? Não tinha correio, não tinha nada. Então, ele não dava para ele falar igual os namorados hoje, né? Olha, estou aqui, já acabei de fazer as mesas, as cadeiras, vai se preparando aí. Não era assim. Então, como ela não sabia o dia e nem a hora que o esposo vinha buscar ela, o noivo, então ela tinha que ficar, a função dela, a parte da mulher, da moça, era se preservar, né? Virgem, cuidar da aparência, né? É, ficar bonita, preparar lá os cabelos, a pele, ficar toda lá preparada, fazer o vestido bem bonito, deixar tudo pronto, porque ela não sabe a hora que o noivo vem. Mas a hora que e lá tinha as amigas da noiva que ajudava, né? Tipo as madrinhas hoje, elas ficavam ali dando aquela assistência e preparando tudo, e a hora que era dado eu acho que era dado um aviso, eu não sei que forma que eles usavam para dar esse aviso, o noivo está vindo. É só você ir lá ver a parábola das virgens, que você vai ter essa ideia. O noivo está vindo, aí a noiva que já estava direto, depois que foi pedida em casamento, ela ficava direto preparada, né? Pele, cabelo e vestido, tava tudo ali. Ela já vestia o vestido dela naquele momento, já ficava bonita, perfumada, já tava tudo caprichado. E aí a igreja ia, eles iam, o noivo ia para até a noiva e a noiva vinha ao encontro. E aí acontecia os 7 dias, era 7 dias de boda, das bodas, da festa, era uma festa incrível que a gente vê lá no capítulo 2 de João, que fala do casamento em Caná da Galileia, que acabou o vinho, chegou a acabar o vinho. Por que que acabou o vinho naquele casamento? Porque a festa durava muito tempo. Era uma festa, era uma festança. E todo mundo que estava aquele cortejo, o noivo indo encontrar a noiva, se algum amigo encontrasse no caminho, já ia junto. E era aquela festa. E a festa durava 7 dias, ao ponto de ter acabado até o vinho da festa. E
E o que que essa passagem das bodas de Caná da Galileia tem a ver com a escatologia? É um retrato da promessa de Cristo em João 14, de 1 em diante. Porque Cristo veio aqui, ele pagou o dote por nós. Tá caindo direto meu celular aqui, desculpa, gente. Ele pagou o dote nosso. Qual foi o preço? Foi a morte dele, o sangue dele derramado na cruz. E ele disse: vou preparar lugar, vou para a casa do meu pai preparar lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo. Porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, ele é a noiva de Cristo, que é a igreja de Cristo. A forma de ela amar a vinda de Cristo é estar se preparando como a noiva do casamento judaico fazia, né? E não sei como que é hoje, mas ela está ali se preparando. Como nós vamos apresentar Cristo sem ruga, nem mancha, bonita, perfeita? Não é de aparência que ele está falando, mas é da nossa vida, né? Da nossa vida imaculada, não ter nada do que ser acusada, ser fiel. Você acha que um noivo quer encontrar uma noiva que foi infiel? Até que ele estava preparando o lugar lá na casa dos pais, ela arrumou outro namorado, outro noivo e traiu ele. Não quer. Deus não quer que a gente traia eles. Ele quer fidelidade, ele quer lealdade, sabe? Não abrir mão daquele compromisso que nós temos com ele, custe o que custar. Não tem que repreender a noiva dele. Então, quando Cristo, eu fico pensando assim, quando Jesus olha para a noiva dele aqui na terra, que ele está pensando? Eu penso nisso, e eu queria que vocês começassem a pensar nisso também. Nós, como noiva de Cristo, esperando o noivo voltar, ele quer encontrar a gente sem mancha, imaculados, irrepreensíveis e em paz, com aquela alegria, com aquela paz na alma, esperando ele. Então, eu penso nisso, né? Eu penso muito nisso e eu queria levar vocês esse semestre a pensar nisso, a curtir essa aula de uma forma agradável, não é para colocar medo, não é para fazer todo mundo ficar com medo, mas é fazer você a pensar, eu quero santificar a minha vida de uma tal maneira que eu quero me encontrar com meu noivo e eu quero que eles, como às vezes a gente vê uns casamentos tão bonitos, né? Que quando abre aquela porta, assim, que a noiva aparece toda linda, assim, naquele vestido branco, aquela rosto bonito, tudo assim, os noivos não aguentam, começam a chorar de emoção. Eu penso assim que Cristo, ele quer, né, encontrar a gente dessa forma, bem aprontado, mas em todos os aspectos da nossa vida espiritual e emocional, e desejar esse momento desse encontro, tá bom? Então pensa, anota aí o casamento judaico, depois vocês analisa, vai ler lá Bodas de Caná, porque todas as coisas que eu falar aqui, eu vou voltar lá na Bíblia, em algum lugar que a Bíblia já falou daquilo para a gente comparar, tá? Porque a gente tem que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Não adianta eu inventar um negócio que não está na Bíblia. Mas quando eu vejo João 14, eu lembro do casamento das bodas de Caná da Galileia, onde houve aquela festa, a festa durou 7 anos, e também eu penso aqui, vocês que a maioria já estudou escatologia, sabe disso, que vai ter um período de grande tribulação na Terra, e vai ter o casamento de Cristo. A Bíblia fala da bodas do Cordeiro. Ele vem, leva a noiva e vai ter 7 anos da grande tribulação e, ao mesmo tempo, 7 anos da bodas dele, da festa das bodas
dele. 7 dias dos judeus, 7 anos a gente vai estar num período de alegria, né? Enquanto outras coisas vão estar acontecendo na Terra, mas esse não, ainda não está nessa hora da gente estudar isso, mas sempre coloca lá na tua Bíblia, que quando você lê João 14, João 14, você compara, lembra do João 2, que é o casamento das bodas de Caná, tá? Pode passar, Daniel. Então, aqui, a gente começou a estudar nesse estudo aqui que nós vamos fazer sobre eventos, né? Mas antes da gente ler esse slide, Daniel, eu quero falar alguma coisa antes do arrebatamento, tá? Eu quero mostrar alguma coisa para vocês. Passa mais um slide, deixa eu ver se está aí. Eu quero falar. Eu aqui falo do arrebatamento, que a gente não sabe o dia nem a hora, tá? Então, nós não vamos falar muito do arrebatamento primeiro, porque eu quero ir em ordem, né? E a ordem correta dos eventos, vocês podem escrever no caderno de vocês aí. Eventos escatológicos. O primeiro evento, os primeiros eventos escatológicos não é o arrebatamento, porque antes do arrebatamento, nós vamos ter os sinais, né? Que é chamado como as dores de parto. Vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos ver algumas coisas no capítulo 24 do livro de Mateus. Vamos lá. Depois eu vou fazer uma apostilinha para vocês terem, porque eu não sei quando mais que eu vou dar aula de escatologia, porque tem muitas matérias lá na frente para dar, mas eu quis, nesse tempo presente agora, que nós estamos vivendo, dar mais uma vez. Eu pensei que viria outras pessoas, mas se vocês estão aqui é porque Deus quer que a gente estude isso junto, tá? No capítulo 24 do livro de Mateus, eu acho muito interessante isso daqui, porque Jesus, esse sermão aqui foi um sermão escatológico, né? Aqui no 36 ele diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É interessante que, apesar da gente não saber dia e nem hora, mas aqui nesse versículo não fala que a gente não pode discernir o tempo, entendeu? A gente pode dizer, tá perto, tá longe, eu sinto que tá perto, eu sinto que tá mais ou menos, né? Quem já brincou de quente, frio, tapa o olho, aqui as crianças gostam de brincar, né? Põe um objeto no lugar, tapa o olho, e aí, quando tá chegando perto, fala, tá quente, aí sai, tá esfriando, tá morno, né? Então, na verdade, Deus diz que a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente pode ver os sinais que são os princípios das dores. Se você estiver com a Bíblia de vocês, abram no capítulo 24 do livro de Mateus. Isso aqui foi o próprio Jesus. A gente vê escatologia no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, no livro de Joel, vários lugares, no livro de Zacarias, e na Bíblia inteira você pode ir procurando que você vai achar muitas coisas que faz menção de alguma coisa que vai acontecer no final dos tempos. Mas aqui no Mateus 24, ele é o próprio Cristo falando, porque os apóstolos perguntaram os sinais, que sinais que haveria da sua vinda. Eles estavam sabendo já, né, que Jesus ia morrer,
e ressuscitar, e que um dia ele ia voltar. Mas na imaginação dos discípulos é que isso ia acontecer rápido. Já pensou quando você está convivendo há 3 anos e meio com o mestre, né, naquele amor, naquela comunhão, e eles nem faziam ideia de que isso aí ia ter um tempo, né? Então, no capítulo 24, versículo 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles estão falando aqui do templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo, um templo maravilhoso, lindo, né? Então Jesus disse assim: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das... Primeiro eles disseram a respeito do templo, né? Para eles era um orgulho do judeu aquele templo feito tudo de material nobre, né? E Jesus disse assim: Olha, não vai ficar pedra sobre pedra disso daqui. E eles estavam no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, escreve aí, destaca em algum lugar das suas anotações, Monte das Oliveiras, e você começa a pesquisar quantas coisas houve no Monte das Oliveiras. E o mais interessante do Monte das Oliveiras é que quando Jesus volta a pôr fim na grande tribulação e estabelecer o reino dele sobre a terra, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E esse Monte das Oliveiras foi da onde ele saiu, lá no livro de Atos, capítulo 1, foi quando Jesus subiu, né? Deu a grande comissão para os apóstolos, falou para eles ir pregar o evangelho a todas as nações, ensinando eles a guardar tudo, batizando e ensinando eles a guardar todas as coisas. Falou que ele estaria com eles, né, conosco todos os dias até o fim dos tempos. E quando ele terminou de falar isso, uma nuvem ocultou e eu imagino que eles ficaram com a boca aberta, olhando para cima, aquela visão, Jesus subindo, sendo assunto ao céu. E os anjos apareceram e disseram: Por que que vocês estão assim admirados? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Então, Jesus volta lá naquele lugar, Monte das Oliveiras, tem muita história para contar para a gente, muitas coisas que Jesus ensinou lá. E uma delas foi sobre o final dos tempos. Aqui, no versículo 3 do livro de Mateus, estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram a eles discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Você vê que eles estão aqui fazendo uma pergunta que eu acho que muita gente que conhece um pouco da palavra de Deus, eu acredito que está fazendo essa pergunta agora, tem pensado nisso, porque a gente tem visto muitos sinais, né? Como está escrito aqui na nossa slide, está escrito sinais externos e sinais internos. A gente tem visto muito, muito isso. O que são os sinais externos? O que acontece fora do sistema religioso. O mundo está como nos dias de Noé, né? Aqui está dizendo assim, ó, Jesus responde os discípulos dele. Eles perguntaram e Jesus responde assim, ó, no capítulo 24 e versículo 4. Ele disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Uma das coisas que vocês anotam na tua Bíblia, na tua anotação, antes, o que precede a volta de Cristo, uma das coisas que mais eu vejo hoje e que vai ser uma característica dos últimos tempos é o engano. Anota aí, engano. E é Jesus que está dizendo, olha,
Ele respondeu assim, quase que eles queriam uma coisa bem taxativa ali, ó. Fala para nós quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo. E ele disse assim, ó, acautelai-vos. O que que é acautelai-vos? É toma cuidado para que ninguém vos engane. Ele respondeu com admoestação, com uma observação aqui, para eles tomar cuidado. Por quê? Porque vai ser um tempo de engano, então você risca aí engano. Nós estamos vivendo esse período de engano. É engano com o mundo externo engana a gente. Você pode ver a aumento da iniquidade. Hoje em dia, o pecado ele está tendo requintes de maldade, de crueldade, tanto para fazer o mal contra o próximo, quanto para golpes de internet. Multiplicou a ciência, multiplicou também o pecado, porque as pessoas têm agora sabedoria para enganar a gente. Então, fora do sistema religioso, a gente já cai no engano direto. São pessoas que são mentirosas, que enganam os outros só para ter o prazer de fazer os outros sofrer, né? São pessoas que têm a maldade, aumentou a maldade e o engano é usado para fazer maldade com os outros. Hoje, para falar a verdade para você, hoje foi só uma vez, mas essa semana tinha dia que era 2 vezes ao dia, tocava o meu celular tentando me dar golpe. Porque tentando me dar golpe, falando que estavam fazendo um saque num valor altíssimo, sabe, da minha conta, só que como, como eu já sei que eu não tenho dinheiro, esse tanto de dinheiro na conta, eu falei, ai, deixa eles fazer, pode fazer, pode fazer à vontade. E então todo dia eles inventam para ver se eles pegam alguém. O engano está presente, tanto dentro do sistema religioso como fora. Então, a gente vê sinais internos, os externos, tudo que acontece fora, aumento da iniquidade, aumento da maldade, pecados de todos os tipos. Vocês observaram as Olimpíadas? Quem é que observou a abertura das Olimpíadas? Eu assisti. Você assistiu? Então, Assisti. aham, Perfeição. pois é. Ali eu vi várias coisas, vários sinais ali de engano, é, talvez uns desfazendo daquilo que é de Cristo, e outros era um sinal já. Eu sinto isso assim, como o anticristo. Pode ser que ele já está no meio, né? Ele não vai se manifestar, porque a Bíblia fala que tem um que segura ele aqui, que para ele não se manifestar, e é o Espírito Santo, a igreja, que não foi tirada da terra. Mas o espírito do anticristo, quer dizer, aquele clima de que do engano tá ali, e ele querendo, né? Satanás quer mostrar, olha, tô aqui. Você sabe que eu vi duas coisas, eu não sei se o pastor Gildo viu a mesma coisa que eu não vi a abertura, mas eu vi vídeos depois. Não sei se a Lídia, se vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Primeiro eles desfizeram lá puseram um quadro que simbolizava a ceia, né? E depois uma das coisas que me chamou a atenção foi aquele cavaleiro que saía do mar. Cavalo branco, cavalo negro, né? Que eles fizeram apologia a um quadro, não é isso? Sim, De um pintor famoso. E também aquele cavaleiro que saía e as nações tudo atrás com a bandeira seguindo ele. Pastor, o senhor levantou a mão, quero ouvir o senhor. Pastor Gildo. Boa noite a todos. Boa Uma alegria. noite. Boa noite. Eu
particularmente, eu não assisti a abertura ao vivo, né? Eu Sim, só revi alguns fatos, né? Porque não tive, eu não tive muito interesse em assistir ela toda. Eu vi só os fatos mais importantes. E a gente está caminhando para essa depravação, a esse ataque direto às coisas sagradas, né? Principalmente a nossa fé. Não, não, eu falo assim, não dá para se espantar quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós sabemos que isso tem que acontecer, né? A igreja tem que ficar oprimida e Cristo vem socorrer ela. Não é isso? exatamente. Com a nossa base, os nossos estudos escatológicos, aqui nesse grupo, eles só podem fluir em engrandecimento para as nossas vidas e enriquecimento se todos nós formos pré-tribulacionistas. Por quê? Se dentro da própria igreja a liderança trabalhar no ponto de vista de que a igreja passará pela tribulação, aí todos os seus estudos vai ser confrontado com o que a liderança local passa para os demais, né? Mas É, é isso mesmo, né? é isso. É verdade. A gente não falou sobre isso, mas eu acho que foi bom o senhor tocar nesse assunto, que a gente pode dar uma pinceladinha aí na outra aula sobre as linhas de escatológica, né? Algumas linhas, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. São os pós-tribulacionistas. E tem uns mesotribulacionistas que eles acham que a pessoa que a igreja vai ficar até a metade da tribulação e depois vai ser arrebatada. E os pré-tribulacionistas, eles creem que nós vamos ser arrebatados, que a Bíblia fala que haverá um arrebatamento, né? E depois do arrebatamento é que virá esses 7 anos da grande tribulação. Então, o pastor falou, é verdade. Se todos aqui presentes, se a gente não crê, nós não vamos entrar em debate e nem discutir, brigar com ninguém que pensa que diferente nesse sentido. Mas eu creio que Cristo, creio e creio pela palavra dele, em muitos versículos que eu vejo aqui, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Agora, com relação a, a se todas as pessoas que professaram a fé em Cristo vão ser arrebatados, eu já não posso fazer essa garantia. Por quê? Eu sempre pensei, eu acredito que todos os salvos serão arrebatados, mas ao mesmo tempo, Jesus fala para a gente vigiar, estar preparado. Ele quer encontrar uma igreja sem ruga, sem mancha, né? E perder a salvação, você não vai perder a sua salvação, porque não tem isso. Mas eu não sei, eu não posso falar para você que não vai ficar ninguém aqui, né? Que deveria estar servindo a Cristo, conhece a palavra e está aí pelo mundo afora, desviado, sem fazer a vontade de Deus. Então, na dúvida, eu acho que nós precisa de estar com os olhos atentos em Cristo. Eu acho assim, ó, que quem que colocou uma mensagem agora que eu perdi aqui? Gesiel? Uhum. Aham, tá. Então, uma coisa que eu tenho estudado bastante, eu não sei qual que é o pensamento de vocês, mas eu penso que a igreja vai passar
aqui o princípio das dores, porque Jesus fala assim, olha, capítulo 24 do livro de Mateus, ó, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra, vocês já não estão ouvindo? Tem, olha, se vocês olhar para Israel, depois a gente vai falar isso, acho que não vai dar nessa aula, mas olha para Israel. Se você começa a ver noticiários sobre Israel, anotar para a gente conversar na próxima aula, mas ó, ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Sempre houve isso, né? Desde que eu era criança, eu tinha um pavor, eu tinha pânico de guerra, porque eu tive, acho que eu já falei para vocês que eu tive uma professora de história que ela foi tão boa e ela ensinou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e ela era tão assim, ela era ótima, excelente, ela me fez parece que eu estava dentro daquela guerra. Foi bom porque eu aprendi bastante coisa, mas foi ruim porque eu fiquei com medo dos horrores da guerra. Então, guerra me assustava tanto que eu tinha pânico, mas agora eu consigo lidar com isso. Mas isso mostra que desde que eu era adolescente já estava lá as guerras. E eu que sou um pouco mais velha, eu já vi a Guerra das Malvinas aqui perto, eu já vi a Guerra do Golfo, vi, não ouvi, né, presenciei as reportagens. Guerra do Golfo Pérsico, que a gente falava, nossa, vai explodir uma terceira guerra mundial, e depois tanta coisa que já estão nos livros de história e era da minha época, tô velha. Mas a gente sempre ouve falar de guerra, mas ultimamente nós estamos vendo falar mais. Então, a diferença entre a grande tribulação e o princípio das dores que Jesus fala aqui é a intensidade das coisas, é que as coisas vão acontecer mais rápido. A gente ouvia falar de catástrofes naturais, né? Ficava assim admirado. Nossa, você viu falar? Teve um, é, um terremoto lá no Japão. Agora, num dia, você vê vários. Você vê a intensidade, porque é comparado como as dores de parto. Então, as dores de parto é assim, quem já teve um parto natural sabe como é que é. Começa a primeira dor, você fala, tranquilo, acho que vai dar para de boa. Aí vai apertando a dor e ela vai vindo cada vez mais perto, né? Era de meia em meia hora, depois de 10 em 10 minutos, daqui a pouco já não para de doer mais até que nasce a criança. Então, o que eu vejo é que não é bem a grande tribulação, mas nós vamos ver muitas coisas difíceis, né? Como a gente está vendo agora, o pastor Gildo falou, a igreja sendo meio que atacada já, vai vir tempos difíceis, porque se não vier tempo difícil, a gente fica bem acomodadinho no nosso canto e não prega o evangelho. Então, talvez a gente vai viver essas contrações, essas dores de parto, que vai ser um tempo difícil, mas a grande tribulação fala que é um tempo difícil, difícil, que nunca houve e nem nunca mais haverá na Terra, né? Então, fala assim, olha, não engano, muitos virão em meu nome, tá, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, tá vendo? É para a gente olhar, ficar atento, não vos assustei, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, entendeu? Então é necessário, anota esses versículos, capítulo 24, vocês continuam lendo em casa, que a gente vai falar sobre ele para depois dar uma continuidade no nosso estudo aqui. Porque aqui dentro desse capítulo, ele mostra várias coisas, ele mostra o princípio das dores, ele mostra, porque né, levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste. A gente viu já epidemia, pandemia, eu nunca vi na minha geração pandemia, mas já teve pandemia, doenças novas voltando, não sei se aí na região de vocês, mas aqui está voltando o sarampo, é,
coqueluche, está tendo que tomar vacina de novo. Talvez por conta dessa pandemia enfraqueceu a imunidade do povo, já está voltando doenças. Então, versículo 8 diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Anota aí na tua Bíblia. Ó, mas todas essas coisas que nós falamos lá em cima, que vocês vão ler novamente aí na casa de vocês, que vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, né? Levantar a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda não é a grande tribulação. E ele diz assim, olha, isso aqui ele está falando das coisas externas. E lá no 4 ele está falando um pouco das coisas internas. Ele fala, olha, haverá um tempo de engano. A característica desse tempo é o engano, porque ele fala assim, olha, como foi nos dias de Ló e nos dias... ele compara os dias de Ló e dias de Noé. Qual é a característica dos dias de Ló? Era o sodomismo, né? Era o homossexualismo, pecados sexuais de todas as naturezas, é o que a gente está vendo aí escancarado. Nos dias de Noé, era uma surdez espiritual. Ninguém, estava todo mundo, o Noé construindo a arca e o povo zombando dele. Noé, pregoeiro da justiça, falando o que ia acontecer, ninguém acreditava. Se você for falar desse assunto, eu estava falando com uma amiga minha que vem aqui, eu tento sempre falar de Jesus, né? Ela falou para mim assim, eu não gosto de falar sobre esses assuntos, me cortou, sabe? Então, vai chegar uma época que nem os crentes, eu falo que nem os crentes vão querer ouvir a sã doutrina, mas a Bíblia fala que eles vão ter um comichão no ouvido e eles vão amontoar para eles mesmos mestres segundo as suas próprias concupiscências. Significa, eu vou procurar alguém que fale alguma coisa que eu me sinta bem. Essa para mim é uma característica da igreja moderna. É você procurar alguma coisa que te faça bem. Você quer se sentir bem, mas acontece que nós estamos precisando. Essa é uma época que antecede a volta de Cristo, é uma época que nós precisamos de ouvir coisas que nos façam arrepender dos pecados e ser separado, santificar a nossa vida, colocar a nossa vida no prumo de Deus e não de procurar alguma coisa que nos faça bem. A gente, como pecadores, a gente sabe que o que vai fazer bem para nós é ouvir coisas que massageiam o nosso ego. Mas nós precisamos de arrependimento, precisamos de conserto, de ser fiel a Deus, de ser separado desse mundo, de buscar a Deus na nossa vida. Por quê? Porque Jesus falou que Ele quer encontrar a gente sem mancha nem ruga. Você acha que o noivo vai lá, fica lá preparando a casa, preparando tudo, e depois ele quer encontrar a noiva toda despenteada, toda balofona, sem roupa boa, sem ter preparado o vestido? Não. Deus quer encontrar a gente, Jesus quer nos encontrar apropriado, vestido apropriado, esperando Ele, ansioso, como uma noiva espera o seu noivo. Alguma coisa que vocês querem falar para nós encerrar? Tem muito assunto, e nós vamos bem devagar, e eu quero que vocês, na próxima aula, eu quero que cada um traga uma pergunta. Se eu não souber, eu não sou obrigado a saber tudo, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas a gente é obrigado a procurar a resposta. Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Professora, Pode falar, Catiana. na verdade não é nada para complementar, só para dizer, né, que esse João 14, tanto ele é marcado aqui na minha Bíblia várias vezes,
desde 2019. E a senhora explicando agora, foi, para os meus ouvidos, foi uma coisa assim tão clara, que como se eu nunca tivesse ouvido essa palavra. Abriu a minha mente de uma maneira tão clara que parecia assim que eu estava fazendo um percurso, sabe, assim, Jesus indo lá, preparando tudo, e olha que essa palavra aqui é batida na minha vida, eu já ouvi várias vezes, mas nunca tinha ido ao profundo da minha mente e do meu coração, como foi agora, como a senhora explicou. Amém, que bom. Que bom. Amém. Que bom. É isso, Deus vai abrindo a nossa mente para a gente entender por que ele dizia aquelas coisas, né? Porque ele usava os acontecimentos ali do cotidiano deles, porque ele estava ensinando aqueles discípulos, eles tinham que fazer sentido para eles, né? E agora a gente entendendo faz sentido para nós também. Neires, nada a falar? E Camille falou e não ir à igreja. Cadê a Lídia? Lídia? Estou aqui, professora, meditando, porque não vou acrescentar sobre o que a senhora falou, né, as igrejas modernas. Então, eu sou muito franca em dizer que é por isso que eu não gosto realmente de frequentar muito a igreja, porque o povo está acostumado a querer ouvir somente aquilo que ele gosta e que ele quer, enquanto eles estão perdendo a essência. E foi para isso que Jesus fez discípulos, para pregar o evangelho da salvação e falar a verdade, como vai ser os acontecimentos, como a gente já está vendo. E eu, quando me deparo com algumas pessoas que se dizem evangélicas e dizem, não, isso não é para agora. Isso aí ainda vai demorar, vendo tudo acontecer, tudo, só que vai se intensificar. Não vai parar por aí. Então, a pessoa tem que realmente... Aí é isso que eu vejo, essa igreja moderna que a senhora está falando, e eu não me vejo em 4 paredes para escutar sempre a mesma conversa. Falar desde a pregação, e muitas vezes o próprio pastor e obreiros, qualquer um que está à frente do trabalho, vai falar coisas bonitas que gosta de ouvir a igreja glorificando, a igreja concordando com o que ele está falando. E é muito diferente o Evangelho de Cristo. É muito diferente sobre o que nós estamos estudando. Como a senhora falou, não sei por que a senhora se intitula tão velha assim, porque eu também vivi tanta coisa lá no passado e hoje eu estou revivendo. E eu estou vendo tudo acontecer. E quando a senhora fez aquela primeira pergunta, né, uma reflexão, na verdade, é muito difícil, porque eu convivo com pessoas que ainda mentem, que ainda sentem inveja, que ainda falam, porque a boca só fala do que o coração está cheio, sabe? Ficam fazendo coisa errada. A gente falou tanto no semestre passado sobre a gente assim, nos livrar da aparência do mal, e a aparência do mal ela é muito ampla, ela envolve muitas coisas. Então, se a gente está realmente buscando o caminho da salvação, do céu e para o céu, meu Deus, está na hora da gente rever esses nossos conceitos e começar a praticar realmente a palavra, não ouvindo e colocando em prática. Ok. Meu irmão Gesiel. Tá aí, irmão? Será que o irmão não está mais presente? Pastor Gildo?
Oi, eu só quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos juntos, né? É a segunda vez que eu estou fazendo com a senhora, tá? E eu, eu, eu falo assim, quando eu fiz seminário, eu fiz com alguns amigos que eles tinham outras linhas de pensamento com relação a linha de pensamento escatológico, né? E aí o professor deu a liberdade para defender a sua linha de pensamento, mas defender dentro da doutrina, dentro dos parâmetros bíblicos, né? Sim. Cada um defendeu, nós não nos agredíamos, eram pentecostais e cada um defendeu. Eu falo assim, nós somos livres para a escolha, né? Uhum. Sim. E o bom é que aqui, graças a Deus, nós temos todos a mesma linha de pensamento. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça Amém. e renove a nossa mente a cada dia, né? Amém, pastor. Amém, minha irmã. Amém, pastor. Agora eu vou falar um pouquinho, né? Amém. Uma aula maravilhosa, né? E realmente, na escatologia, os sinais. Os sinais, cada dia a gente vê algo que a gente se volta para a Bíblia e vê que são fatos, né? Que estão realmente acontecendo. Algo assim notório que a gente vê bastante hoje é o esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual. Muitos irmãos assim já não são mais fervorosos como eram. Os nossos cultos. Muitas vezes eu estava conversando com um presbítero hoje, amigo meu, disse, muitas vezes a gente está no culto, mas muitas vezes a gente tem culto que a gente vai, poxa, e não sente nada. Isso é um fato, isso. Mas isso não é para nos desmotivar. Isso deve sim nos motivar, para que venhamos a dizer, Senhor, eu quero mais do Senhor. Por mais que o Senhor esteja pertinho de voltar, mas eu quero te sentir cada dia, quero estar num lugar onde o teu nome está sendo verdadeiramente adorado, né? E isso é importante. Isso não nos desmotiva, isso nos motiva, porque a gente vê a Bíblia se cumprindo, né? Vê a Bíblia se cumprindo. E recente eu lembrei de uma palavra de um pastor amigo meu, que ele é muito bom em escatologia, ele tem muito conhecimento, ele. Ele diz, Gesiel, a igreja do Senhor, ela vai terminar, vai findar da mesma forma que começou. Aí alguém pode se perguntar, mas como é? É só ler Atos 2. Pode ir lendo lá em seguida, os versículos lá, tal e tal, que a gente vai ver. Pronto, ali a gente vai ver isso. Tudo caminha para isso hoje, né? Mas o que Uhum. podemos fazer é perseverar assim no Senhor, cada dia. Amém, irmãos? Porque assim como o fogo purifica o ouro, né? O sofrimento, o tempo presente que a gente está vivendo e que ainda a gente tem uma certa liberdade no nosso país, não sei até quando, mas todas essas coisas vai purificar para Deus um povo que vai ter essa fidelidade, essa lealdade a Cristo. Eu acredito que nós estamos vivendo muito sossegado, né? Está dando tempo de Realmente. pessoas fazer coisas que não são nem bíblicas para, sei lá, para agradar aos outros, mas a gente tem que voltar para as escrituras e dela não arredar o nosso pé. Verdade. Beleza? E outra coisa, verdade, e outra coisa. O óleo, o azeite, para ele ser extraído, né, a frutazinha lá, tem que ser toda esbagaçadazinha, bem muito para sair aquele óleo. Da mesma forma, muitas vezes somos nós, né? Para que possamos Uhum. muitas vezes nos render mais ao Senhor, né? Isso. Refletir mais naquilo que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes, até nessas situações, Deus, né, nos favorece porque a gente volta-se mais para Ele, começa a mais entender toda a situação que está acontecendo e começa a dizer, não, Senhor, eu quero estar mais buscando ao Senhor, eu quero interceder por esse povo, eu quero ver algo novo, né? Não se acomodar à situação, à circunstância, né? É isso Desse jeito. mesmo. Muito bem, gente. Foi um prazer passar esse tempo com vocês. Vamos aprender. Quero que vocês façam perguntas, que vocês
traz coisas para a gente conversar na próxima aula, e nós vamos aprender junto, e faz um propósito no seu coração, vou fazer tudo para esse dia, eu não me comprometer com nada, mas tá firme, tá aqui, e convida outras pessoas, porque ainda está em tempo de entrar. Depois eu não sei quando nós vamos voltar a esse estudo, porque nós vamos para frente, então não percam mais, tá bom? Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana, falem do Senhor Jesus, tudo que vocês aprenderem aqui, transmite para as outras pessoas, porque o tempo está próximo, né? Maranata. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.